Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de aspectos práticos sobre a profissão de atendente terapêutico, né? De AT, também chamado aí de AT. A gente tem feito, né, uma série de postagens, uma série de coisas sobre o AT. E eu acho que nada melhor do que alguém que já faz isso, já é AT aí há 5 anos, para falar pra gente aí um pouquinho dos aspectos práticos. Para contar um pouquinho do que você faz. E eu vou aí conduzindo para a gente poder explicar para as pessoas, para isso ficar um pouco mais claro. Uma Certo. grande coisa que as pessoas têm, às vezes, muita crença de achar que o AT é apenas um estagiário. E por mais que a Janine ela já tenha se formado, já tem o quê? 2 anos, né, que você se formou? Isso, 2 anos, 2 anos. Que Vou foi em fazer 3 agora em 2018. agosto. Foi. Mas não só porque a Janine nos ama muito e ela quer ficar com a gente, assim, por muitos e muitos anos, porque nós somos muito legais e o Diogo Filho é muito bonito. Ah, Não só por isso, mas é muito comum existir dentro da psicologia pessoas que trabalham como ATs sendo psicólogos. E muitas pessoas, muitos psicólogos vão, porque assim, a ideia do AT, eu já até comentei com vocês lá na formação inicial, hoje uma pessoa até me mandou um direct falando. Quem quiser ler um pouco mais sobre AT, gente, o pessoal da psicologia escreve sobre a profissão de atendente terapêutico. Então, se você for lá no Google Acadêmico, você vai encontrar artigos científicos, revisão de literatura, que falam da profissão de atendente terapêutico, vão falar um pouco da questão histórica da profissão de atendente terapêutico, dentro da psicologia. Então, nós vamos ter profissionais que são psicólogos, pessoas, inclusive, que publicam em periódicos e que colocam lá psicólogo e atendente terapêutico. Então, a ideia do sim. atendente terapêutico é um profissional que ele atua fora do setting terapêutico. Isso numa visão mais clássica dentro da psicologia. Só que aqui a gente tá trazendo uma visão de AT, como eu já expliquei para vocês em outras oportunidades, e eu vou recapitular aqui mais uma vez. Nós estamos aqui trazendo uma ideia do atendente terapêutico que não é nenhuma ideia dentro da psicologia, do profissional da psicologia, que faz terapia, que faz psicoterapia, e também não é uma ideia do técnico comportamental trazida nos Estados Unidos, que seria o RBT. Nós estamos trazendo a figura do AT como aquele profissional que pode atuar tanto no contexto de aplicação de programas de ensino, baseados na aba, quanto o profissional que faz acompanhamento e mediação dessa criança na escola, quanto o profissional que pode fazer um atendimento domiciliar para ensino de alguma habilidade que seja relevante para a criança, para o cliente, quanto até mesmo o profissional que pode acompanhar essa criança em ambientes da comunidade, ir para um cinema, ir para uma festa, para fazer a mediação, a integração desse cliente no ambiente ao qual ele está inserido. Então, é esse conceito de AT que nós estamos trazendo aqui, por quê? Porque são essas as atividades que nós vemos que, na prática, as pessoas com autismo precisam. Então, a gente condensou aí dentro dessas práticas, tá? Então, só para mais uma vez aí ficar claro de o que estamos chamando de AT, né? Qual que é, então, esse contexto que a gente está falando. Então, vamos lá, então. Então, você fez faculdade de psicologia, igual você falou, você se formou em 2018. Você já trabalhava com a gente desde quando você era estudante de psicologia. Isso, comecei no quinto período, tava no quinto período de psicologia quando eu comecei. Fiz psicologia, conheci a Michelle, eu tava no quinto período, e aí tava até em transição, né? O Diogo ia trocar de AT, e aí até então era por ir em casa, mas depois acabou que eu comecei a ir pra escola, e tudo muito novo. Não Você passei nunca por um tinha processo de trabalhado de formação, AT. nem sabia que isso existia. Aham. É, não,
não tive uma, assim, não fiz um curso, né, prévio e tal, Sim. tudo que eu fiz foi mediado por você, então, assim, consegui ir aprendendo, tanto na teoria, né, e na prática, quando começou as aulas, é, Deus nos ajuda, porque cada dia era um caso bem diferente, foi bem difícil no começo, troca de escola, enfim, um monte de coisa, mas consegui pegar o rumo. E você começou também no início de ano, né? A gente estava numa transição de Foi, final de ano para o ano seguinte, e aí foi você bem no começou no ano comecinho. seguinte, começo das aulas com ele. E na faculdade, você tinha colegas assim que eram ateus, assim, isso era tão falado assim dentro, pelo menos dentro do seu ciclo de amigos de faculdade? Não, porque a galera da minha turma, na época, tava todo mundo começando a estagiar ainda, né? Então, a maioria Uhum. das áreas que tinha, que mais empregava é a área do RH. Então, é a mais famosinha, que mais emprega, principalmente no quinto período. É, eu acho que eu não tinha ouvido falar ainda de AT antes de encontrar vocês, né? Tinha a moça Aham. que também era da PUC, também era colega vi ela na faculdade às vezes, então foi através dela que eu consegui saber mais. Ela me ensinou muita coisa também, me ajudou, me orientou, assim, juntamente com você. E foi quando eu comecei a ir para essa área, né? Mas na faculdade mesmo, tanto com os colegas quanto na sala de aula, eu ainda não tinha tido contato. Só no final do curso mesmo, que quando eu já estava no estágio final, que eu já tinha escolhido o meu tema na área de crianças com dificuldade de aprendizagem, assim, eu tive muita experiência nessa área com as professoras. Uhum, uhum. E na sua época de faculdade, também, lá no quinto período, você também não tinha definido ainda qual área que você queria, assim, se especializar mais, assim, você flertava com a análise do comportamento, dentro das limitações, assim, que tinham, porque, né, você tinha várias disciplinas ali de diversas áreas, e lá no quinto período ainda também você não Sim. tinha tanto escolhido, né, qual caminho, assim, que você queria Não, seguir. eu demorei a escolher. Eu já estava trabalhando com análise de comportamento, mas eu não sabia se era isso que eu queria. Eu sempre simpatizei com todas as abordagens, eu sempre tive na minha cabeça que a psicologia no geral, todas as áreas, independente para onde eu fosse, tipo, iria ajudar alguém, então esse era o objetivo. É, gostei muito da psicanálise, gostei muito da Gestalt, enfim. Mas como eu já comecei a trabalhar como AT, entrei mais em contato com a análise do comportamento e que foi dando rumo para a minha vida, aí eu já consegui ir por esse caminho mesmo. Mas até o final do curso eu ainda Uhum. estava perdida, não sabia se eu queria teste, não sabia, enfim, foi meio que escolhido. Assim, A, co- a área me a escolheu. parte escolheu. A parte de cognitivo É, comportamental, eu lembro de você falar que você gostava muito também. gostava, sempre gostei também. Eu gostava de tudo, não tinha muito preconceito, não. Legal. Então, quando você começou a trabalhar, primeiro era para aplicar, eu nem lembrava disso. Primeiro era para aplicar, no início era para aplicar programas em casa, depois você acabou indo para a escola. Quando você Foi. começou, o Dioguinho, se eu não me engano, ele tinha 3 anos não, acho que ele tinha 4 anos. Ele tinha acabado Eu de acho que fazer ele já 4, né? tinha. Mas eu conheci Ele ia ele fazer com quatro. 3, porque ele fazia aniversário no final do ano, né? Então, eu Isso, lembro que no isso. finalzinho do ano, eu cheguei na escola, ainda Sim, estava a outra AT, mas eu para tive contato com saber. ele, Aham. como é que era, a experiência e tudo. Só que aí, eu acho que nas férias, acabou que era para eu ir para casa. Aí eu comecei a ir para casa também para entrar em contato com ele, para conhecer ele, para ele Fazer o acostumar vínculo. comigo. Uhum. Isso. E aí, em janeiro, no comecinho de janeiro, ele já tinha 4 anos e aí a gente foi para a escola. Uhum. Então, quando você entrou, era na educação infantil, né? Então, ele estava na educação infantil, Sim. aí dormia de 4 anos.
E como que era o seu trabalho com ele na escola, então? O que que você fazia lá na escola? Vamos relembrar um pouquinho do que você fazia numa perspectiva da educação infantil, para a gente chegar numa perspectiva hoje de ensino fundamental, até para a gente poder ver o quanto é diferente, né? A educação Total. infantil do ensino fundamental, em especial para uma criança com autismo, é um choque de realidade, porque os atrasos começam a ficar maiores, assim, Em destoa relação muito à mais turma, do que né? uma criança. Exatamente. Então, lá na educação infantil, qual que era meio que o seu papel? Geralmente eram salas que tinham duas professoras, né? Sim, normalmente tem a professora Na educação titular e infantil. auxiliares, né? Isso. E aí, salinha de 20, 23 alunos por aí. Naquela época era mais complicado muitas coisas, né? Por ser novo para mim, pelo Diogo também ter um pouquinho mais de dificuldade de fazer as coisas, né? Porque ele não falava, então era muito difícil essa comunicação minha com ele também, sabe? Conseguir entender o que ele queria, conseguir entender o que estava acontecendo, enfim, era muito difícil essa questão. Em sala de aula também, eu acho que em relação às crianças era muito mais fácil porque as crianças chegavam até ele para brincar e tudo essas questões de interação, né? Então as crianças vinham até ele, brincava, puxava, puxava assunto, conversava e tal, e ele não conseguia conversar, mas do jeitinho dele, ele trocava um brinquedo, enfim. Em relação às professoras, na sala de aula eram atividades bem tranquilas, porque era muito lúdico, né? Então ele pintava Pouca muito, tanto com escrita, tinta, né? com Muita lápis. coisa. Uhum, Quando eu uhum, comecei nem tinha escrita, mais sim. aprender números, mais a comunicar, né? E então Uhum. era bem mais tranquilo por isso, por ser algo mais tranquilo, fácil, que ele conseguia fazer tranquilamente. Que era desenhar, brincar de massinha, pintar com tinta, Tinta. com lápis, Uhum. enfim, geral. Isso. E tinha muito essa questão da mediação que você fazia entre as crianças. Então, às vezes, as crianças, e até hoje isso acontece, né? Talvez. Acho que hoje um pouco menos, porque ele já se comunica muito bem. Mas as crianças chegavam para você, por exemplo, às vezes para abordar o Diogo, elas chegavam em você ao invés de chegarem direto nele. Sim, como ele não falava, né? Então, assim, alguns até tentavam chegar nele, só que como ele não respondia, Uhum. então muita gente vinha, tia, por que que ele não fala comigo? Tia, por que isso? Tia, por que Ele aquilo? não Então é gosta a hora de que a gente mim? fica. Muito isso. E aí a gente tem que saber mediar isso, né? Tentar fazer com que o Diogo, a criança, tenha essa desenvoltura para conseguir interagir o mínimo que seja com a criança e também trazer a criança para que interaja com o Diogo, porque a gente fala, pergunta a ele. Ou assim, às vezes ele não vai responder, mas às vezes ele vai desenhar com você, brinca com ele, enfim, um jeito de comunicar sem ser verbalmente. Então era mais difícil. E aí, você falando nisso, eu fico pensando que a sua presença lá, ela era muito importante para não deixar com que as crianças saíssem de perto dele sem ter um feedback, sem ter uma resposta que Do seja do porquê que adulto. tá Exatamente, isso. do porquê, do. Então, ensinar a criança como que ela poderia se aproximar dele, como que ela poderia falar com ele. É, E a professora, muitas vezes, ela não ia estar lá ao redor para poder mediar essas situações, porque essas situações você pegava porque você estava do lado dele o tempo todo.
durante todo o período que ele Sim. estava na escola. Claro que em alguns momentos, quando você via que ele estava bem com a professora ou com alguma, você dava uma afastada, ficava ali de longe observando, mas de toda maneira você estava ali para fazer essa intervenção. Se você não estivesse, aquelas situações elas iam passar desapercebidas. E aí as crianças elas não iam entender, porque a professora ela não ia ter tempo para estar ali vendo tudo aquilo que está acontecendo, que está Parando e explicando. acontecendo outras 51 mil coisas dentro de uma sala de aula com 20 e poucas crianças, mesmo que se tenha duas professoras. Então, assim, o quanto que a presença do AT para fazer essa mediação social para com as outras crianças e até para treinar as outras crianças, o quanto que ela é importante, né? Sim, tanto para as crianças e também para as professoras, né? Porque todo ano trocava de professora. Então, era todo ano tinha uma adaptação também para as professoras. E muitas professoras também não conseguiam entender o que ele queria, por não conhecer, por ser novo. E tipo, é normal, todo ano acontece isso, mas até pegar o jeito. Então, assim, é muito importante porque o Diogo não vai saber falar, explicar o que está acontecendo. Hoje em dia, talvez, né? Hoje em dia está bem mais tranquilo, mas naquela época não. Então, assim, era fundamental. Não tinha condições, assim, seria bem difícil para ele, tanto para desenvolver e para conseguir essa interação com as crianças e com os professores também. Porque você tá ali próxima dos professores todos os dias, né? É impossível para um profissional de fora, ou para a mãe, ou até mesmo para um profissional, vamos supor, tem a psicóloga do caso, tem a fonoaudióloga do caso. O profissional não vai estar lá na escola toda semana para acompanhar esse dia a dia como você estava ali acompanhando aquele dia a dia. Exatamente, e até mesmo porque o dia a dia é total diferente do que você só acompanhar, ter uma supervisão, porque às vezes você sabe uma coisa que você pode até prevenir um comportamento, né? Porque você já conhece a criança, já sabe se você fizer isso, vai acontecer aquilo, então vamos evitar um comportamento para não acontecer isso. Enfim, diversas outras coisas. E muitas vezes, no dia que o profissional vai lá fazer a visita, não é o dia que aquele problema de comportamento acontece, a rotina da escola tá diferente. A gente já, né, a gente já, nós já vivemos várias vezes isso quando a gente tinha outras pessoas na equipe, né? E aí aquela Com pessoa ia certeza. lá e no dia que ela foi, aquilo não aconteceu. Nossa, no dia que ela foi, eles tiveram um ensaio de alguma coisa. Nesse dia não teve a aula, que é a aula que É dá o sempre um dia problema. atípico que tudo Isso. acontece, ou, nossa senhora, é até engraçado. Mas é bem assim. E aí, imagina se você não tivesse lá todos os dias para fazer essa mediação, e para fazer essa organização desse ambiente com a professora, com ele e com os colegas de sala, né? Então, imagina se a professora fosse esperar o dia da terapeuta ir lá, a terapeuta do caso ir lá, para orientar a professora. Seria muito difícil para a convivência dele, para a desenvoltura dele. Isso sem falar do processo de aprendizagem, que estaria. Isso aí já seria assim, uma outra coisa totalmente fora da casinha. É porque a profissional pode ir lá supervisionar e tudo, supor de 15 em 15 dias ou toda semana, mas até as coisas começarem a andar, sabe, sem um AT do lado, seria muito mais lento o processo. Então, a criança iria ficar perdida, o professor ia ficar perdido, o que que eu faço agora? Tem a turma para cuidar, fulano quer ir no banheiro, não posso deixar ciclano sozinho, tem duas As professoras, demandas tem, mas mesmo assim administrativas, tudo, 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 junta agenda, tudo e fica correção muito de complicado. caderno. Isso mesmo. Exatamente. Então, E às assim, vezes, assim, tem que conduzir a criança até a mesa do professor. Por exemplo, a professora pede uma agenda, a criança às vezes não tá prestando atenção no que o professor está falando. Assim, ei, pega a agenda, leva o professor, né? Até nisso. eu até falei isso ontem, a questão de dar a demanda para a sala em geral e dar a demanda de um para um, né? Que a Uhum. gente passou muito tempo, né, tentando treinar o Diogo com que ele seguisse o comando que a professora dava para todo mundo, sem que você tivesse que dar o comando Que falar. de novo. Exatamente. Uhum. Mas
muitas vezes você ainda hoje tem que dar o comando de novo. Ainda mais agora que ele passou um Tem. ano fora da escola, né? Uhum. Tem. Hoje ele ainda está muito perdido. Não sei se a gente vai entrar nesse assunto de de fundamental agora, dois, vai? Vai. Então, na educação infantil, o seu trabalho era muito mais social. Você vê dessa forma que, assim, Sim, você sim, tinha o sim. trabalho Era acadêmico, mais pedagógico, isso, mas era muito trabalhar a comunicação dele e a interação dele com as outras crianças e com as pessoas da escola. isso, porque as atividades que ele fazia, ele conseguiria tirar de letra. A gente dava uma atividade, ele pintava e ficava tudo tranquilo. O mais difícil era com que ele interagisse com as crianças, brincasse com as crianças, olhasse para a professora, Não tentasse se ocorressem comunicar de problemas. alguma forma. Isso. Reduzir os problemas de comportamento, que a gente tinha muito, Sim, lembra? evitar. Aham, muito. As transições entre as atividades, não querer mudar, né? Nessa escola, nessa época, tinha muitas aulas extras, mudar para outra Isso, sala. se falasse, colocasse a rotina no quadro, falasse o que fazer, se tivesse essa transição, não vai mais ter aula de inglês, vai ser ciências, nossa, era um custo, até É. nisso. E às vezes isso Então, acontece, e é bom até ter uma terapeuta a ter para estar fazendo outra atividade com ele que esteja em relação ao que ele está perdendo por não, por exemplo, querer sair da sala porque não estava sim. no programa, na programação do dia. Sim, e às vezes, por exemplo, a gente passou muito tempo de não entrar no refeitório, né? Nessa escola tinha um refeitório, então a gente passou muitos anos que ele não entrava no refeitório, e aí ele ficava do lado de fora ou ficava na sala. Então, se não tivesse alguém ali junto com ele, ia ser muito complicado. Ele ia ter muitos problemas de comportamento no refeitório e, consequentemente, aquilo ali poderia prejudicar toda a rotina do restante do dia da escola. Do dia. Isso. E eu não É, conseguiria focar no importante, né? Que seria ficar bem, fazer as atividades e seguir os comandos. interagir com as outras crianças. E aí, o que que mudou, então, no ensino fundamental, né? No ensino fundamental, você que fez uma formação de psicologia, começou aí a ter que aprender até conteúdos acadêmicos, né? De como que faz Total. adição, subtração, relembrar os conteúdos de Tudinho, ciências, eu história. refiz de novo o ensino fundamental. Eu fiz tudo, me Exatamente. alfabetizei de novo. Você se alfabetizou de novo. E aí, as crianças no ensino fundamental, lembra que um dia numa reunião a gente falou isso, eu não me lembro em que ano. Hoje era para o Dioguinho estar no quarto ano, tá, pessoal? E só que ele está repetindo o terceiro ano, foi uma decisão que eu tomei, dele repetir o terceiro ano, depois que voltou da pandemia, a gente mudou de escola também, e eu acho que era um bom momento para que a gente repetisse o terceiro ano, aí já que ele tem um déficit, claro, grande na questão de conteúdo acadêmico. E aí, um dia a gente estava falando, eu sempre tinha uma preocupação muito grande com a interação social dele com os amigos. E aí um dia você me falou assim que, mas é porque agora no ensino fundamental as crianças não têm tanto tempo para ficar lá interagindo, batendo papo, tá cada um lá copiando a tarefa do quadro. Quando um termina antes, vai lá na cadeira dele, vê o que ele tá fazendo, se tem alguma coisa nova, vai ajudar ele. Mas não é mais como era na educação infantil, ou até no primeiro ano, né? Lembra que eu acho que essa mudança ela ocorreu muito no segundo Sim, ano. o No segundo foi primeiro maior. ainda era mais tranquilo, exatamente. A mudança no segundo ano ela foi bem mais significativa. Então, fala um pouco mais sobre isso aí, do seu papel na questão acadêmica, pedagógica, pensando na questão do ensino fundamental. Certo. Inverteu, né? Antes a gente tinha dificuldade com interação, com socialização, e agora começou a vir os problemas da parte pedagógica mesmo, né? Das atividades. A rotina é outra, é muito mais puxado.
tinha muitas mais matérias, né, e atividades. Então, querendo ou não, eles já estão mais grandinhos, né? E, e aí o processo de socialização fica mais por recreio mesmo, algum momento ali que a professora impõe, mas a parte pedagógica ela começa a dificultar porque ele ainda, eu acho que só reconhecia as letras, né, números e tudo, e nessa época eles já estão lendo, então tem muita coisa que é, como eu vou dizer, não é tão lúdica mais, né? É mais difícil, porque exige um raciocínio mais avançado no sentido de abstrato, né? Algo abstrato. Então fica Uhum. mais difícil para ele conseguir entender as coisas, o que está acontecendo. É, já havia um atraso antes, aí vai passando o ano, a gente tentando correr atrás para conseguir acompanhar, mas muito difícil mesmo. Então, essa parte é a E parte que fica mais, que a gente tem mais dificuldade. Como fazer para ensinar as coisas para ele conseguir não estar junto com a turma, que eu acho que não é importante, mas tentar diminuir esse espaço, né? sim, essa lacuna, essa que existe, né? Esse gap aí que existe entre Isso. as crianças de mesma idade e ele. Então, então hoje, muitas vezes, vamos pensar lá num dia de sala. Talvez não agora, porque agora a rotina tá atípica. Por quê? Porque tem Tá criança que tá no diferente. EAD, tem criança que tá presencial. E ele tá em presencial, mas tem muito pouca criança na sala. Então, acho que a gente vai ter que pegar na memória lá antes da pandemia, né? Certo. Aham. Quando ele estava no segundo ano. Muitas vezes a professora estava dando um conteúdo na sala de aula e você estava. Vamos pegar um exemplo de uma aula ali que você lembra, assim, o que você estava fazendo enquanto a professora estava dando aula. Claro que tem diferentes dinâmicas de aula. Então, tinha momentos, por exemplo, que a professora estava corrigindo uma tarefa de casa. Tinha momentos que ela estava dando um conteúdo novo. E nessa escola, os professores usavam muito data show, né? Certo, Para as sim. aulas, né? O que você lembra aí um pouquinho aí do que você fazia? A gente tinha umas premissas básicas, que era se estava ocorrendo aula de matemática, se você estivesse fazendo outra coisa com ele, era de matemática. E o mesmo raciocínio valia para todas as matérias. Certo, vamos lá então. Por exemplo, a professora estava corrigindo a atividade de casa. E normalmente o Diogo faz todas as atividades em casa, normalmente sempre certo, né? Porque em casa a gente também tem AT para fazer, para prevenir o erro. Então a gente ensina sempre Isso. certinho, ele faz tudo. Então não tem necessidade dele corrigir a atividade, até porque também seria bem enjoativo para ele passar a mesma atividade que ele já fez em casa. Então, nesse momento Que a ele gente fica pode o quê? irritado, né? Pegar. é, a gente pode pegar uma atividade relacionada ao conteúdo que ele teve dessa atividade de casa, fazer ela diferente para estar fazendo nesse momento com ele em sala de aula. Vai ser o mesmo conteúdo, a mesma coisa, só que vai ser uma atividade diferente, então vai ser algo novo para ele. Então ele não vai estar fazendo as mesmas coisas que as crianças, mas ele vai estar junto, né? Fazendo a mesma atividade com o mesmo propósito. Objetivo. Uhum. Isso. De matemática, a mesma coisa. Às vezes, agora eu lembro muito da aula de ciências, que ele gostava muito, tinha muito data show, né? Às vezes passava muito documentário também, ciência, geografia. E ciências é algo que ele gosta muito. É Então, uma área às de vezes, interesse dele. sim. E aí, às vezes, também tinha muita apostila que era colocada no data show e que ele também não conseguia acompanhar a apostila, porque, né, era mais difícil para ele. Quando era algum vídeo, tudo bem, acompanhava. Agora, quando era uma apostila que tinha atividade e tudo, eu tentava trazer para ele, na mesinha dele. Às vezes ele nem olhava no data show, mas a gente tinha um cronograma seguindo o que a professora estava falando. Então, eu ia explicando para ele na mesa, junto com ele, porque às vezes ele pode até estar olhando para a professora, mas ele não está entendendo o que ela está falando.
E quando a gente pega, senta, conversa, aí ele consegue entender. E para fazer atividade, então às vezes a gente não, é diferente, a gente não explica um conteúdo para ele, a gente vai fazendo uma atividade e é meio que falando, é muito objetivo, né? A gente não enrola Uhum. igual a professora, que tem que fazer toda uma história para a Dá uma criança. volta. Isso. Se a gente for fazer isso com o Diogo, com a criança autista, eu acho que é mais complicado, né? Porque ele vai se perder nessa volta toda. Então, é mais fácil que a gente seja objetivo, lê o enunciado da questão e pede para ele fazer o B. E pede para ele fazer ali direto aquela atividade. É, exatamente. Então, muitas vezes a professora, ela estava falando uma coisa na sala e você estava trabalhando outra coisa com ele, mas dentro daquela mesma área. E aí é que entra que, por exemplo, a professora pega e pede para as crianças fazerem uma tarefa, passa uma atividade. No momento que as crianças estão fazendo, é nesse momento que, de repente, ela pode ir na carteira dele para dar uma atenção maior para ele, para integrar ele, para se integrar daquilo que ela explicou, mas aí seria um momento que ela poderia, por exemplo, explicar para ele, já que o tema é o mesmo, mas a gente varia em nível de dificuldade daquilo que a gente está trabalhando. Isso, às vezes, dependendo do que é que vai ser dito, até lá do quadro mesmo, lá da frente, ela pode virar e direcionar para o Diogo. Olha, Diogo, agora a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí ele consegue entender, mas ele precisa saber que ela está falando diretamente com ele. Agora, quando é uma coisa que, por exemplo, ela foi encaminhou os meninos, né, para fazer alguma atividade, ela pode pegar essa mesma atividade, levar para a mesa, sentar com ele e falar, olha, vamos fazer assim, dá uma atenção no mínimo que seja, para a criança também entender que ela é a professora, sabe? Porque às vezes tem essa Sim. confusão também. E a criança, pelo fato de a gente estar sempre ali explicando, ensinando, então às vezes Mais ocupada, fica né? mais ali naquele conjunto. Agora, quando a professora tá explicando, às vezes não dá para a criança prestar atenção, é importante com que ela vá na mesa, chame atenção, converse com ele, interage com ele, para ele entender, que ela é a professora. E, e tem momentos também que as coisas que a professora está explicando e está fazendo ali, ela pode é, explicar para ele também. Tinha muitas assim, isso acontecia até o primeiro ano. No segundo, assim, algumas vezes, assim, que eu me lembro. Mas sei lá, às vezes ela ia fazer alguma dinâmica. E aí, sim, ele podia fazer parte, ele podia estar ali. Às vezes ela colocava ele como ajudante, por exemplo. Ou era ele que ia lá na frente, no quadro, para demonstrar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Né? Então, são É isso que eu ia formas dela falar. integrar. Às vezes tem uma atividade mais lúdica, né? Que ele vai Uhum. conseguir fazer melhor. Por exemplo, descrever uma palavra no quadro. Ele iria tranquilamente escrever a palavra que ela pedisse para ele escrever e estaria entrando em contato nessa interação social, estaria entrando em contato com a professora, estaria junto com os colegas estariam prestando atenção no que ele está fazendo. Ocorria fácil de ter muita dinâmica, principalmente na aula de inglês, desse tipo, das crianças irem até o quadro para fazer alguma atividade. E nisso era muito legal para ele, porque ele sempre ia, não tinha, eu acho que nesses momentos não tinha nada de diferente que eu conduzia, o que eu explicava para ele, a não ser tipo, Diogo, vai lá e escreve tua palavra, Diogo, a teacher está pedindo isso. Coisa que Uhum. também o professor poderia falar, chamar e tal. Não, às vezes a gente, assim, via, assim, também, a gente já viveu, assim, diferentes professores, né, ao longo desses anos aí, então a gente via professores que tinham maior interesse em estar juntos e tinha outros professores que não tinham tanto interesse em estar juntos, que realmente assim só deixava assim por sua conta. Ele já tem uma professora, então ele não precisa de mim, né? Então tinha muito, a gente já viveu assim de tudo, né, ao longo desses anos aí. Já, infelizmente, eu fico muito triste quando eu pego um professor, de verdade,
que não tenta, um mínimo, aproximar, conversar, sei lá, às vezes não Nem precisa fazer nem vínculo, né? falar coisas. Mas conversa, dá um bom dia, dá uma boa tarde, conversa com a criança. Às vezes o Diogo até conversa com a professora e, tipo, o professor, tá, senta lá, beleza, vamos lá, segue a aula, sabe? Não para um momento, eu sei que é difícil pro professor, é corrida, às vezes o professor tem até medo, porque não sabe como agir, tem tem diversas possibilidades de acontecer. Mas eu fico muito triste, porque parece, é só chegar, gente, a criança não morde, entendeu? É só Não é? conversar, bater um papinho, né? É bem tranquilo e às vezes eu acho que o professor perde por não fazer isso, sabe? Sim, e a gente, assim, né, a gente viveu muito, né, a gente viveu muita coisa, né, que, assim, anos, assim, que a gente, um ano especificamente, que eu acho que a gente ficou bem chateado, assim, que foi o pior ano dessas questões de escola que a gente viveu, até agora, né, Sim, pelo menos. O AT que vai trabalhar ali, então ele vai ser esse mediador do processo de aprendizagem da criança. Por isso que a gente, lá no início, quando a gente contextualizou as suas ações, eu justamente coloquei isso, né? Você vai fazer a mediação do processo de aprendizagem. E aí, essas coisas que vão para você, que você fazia com ele, conta, assim, a gente já viveu diferentes anos também com diferentes dinâmicas. Tinham anos onde os conteúdos eram mais simples, você mesmo adaptava na hora, ia fazendo ali sim. intuitivamente, fazia atividade oralmente, mudava a forma de perguntar. Mas a gente sempre mandou quase, acho que, né, quase todos os anos, assim, depois que ele foi ficando maiorzinho, atividades extras para ele fazer, justamente porque ele terminava a atividade antes, porque ele tinha ajuda, ou até mesmo porque ele não, assim, queria, por exemplo, pintar. Ele não ia ficar lá pintando o cantinho do cantinho ali, porque tá branquinho, não. E era aquela, né, aquele pintar ali daquele jeito. Aham. Então, assim, tinham esses dois momentos, né? Que quando você tinha que fazer as coisas na hora, mesmo que quando as coisas eram adaptadas, a gente mandava tudo muito pronto, mesmo assim, na hora você tinha que fazer as adaptações ali, né? Graças a Deus a gente teve sempre muito refúgio, né? Eu sempre tive muito refúgio na escola. Algumas atividades eu já sabia como fazer, algumas atividades que eu saberia que ele não iria dar conta de fazer, como a professora pediu, eu adaptava para ele conseguir fazer do jeito dele. Por exemplo, matemática, fazia 2 dígitos. Eu sabia que o Diogo não conseguiria fazer de 2 dígitos, então fazia só com um dígito para ele. Colocava no caderninho, ou a gente pegava material dourado, ia separando, fazia sempre uma atividade diferente. É, Às vezes, quando ele não conseguia escrever ainda, ele respondia oralmente às atividades. Tem Você diversas formas registrava. que a gente. E diversas formas que a gente ia caçando de avaliar o que ele já sabia, em contato com o que a professora passava, e a gente tentava conciliar tudo, né? Encaixar tudo, para ele não ficar sem fazer nada, para ele estar junto dos amigos, fazer as coisas que a atividade que está sendo passada de um jeito que ele consiga fazer. A gente sempre buscava ter a visão geral do o que era mais importante naquele momento, né? Então, assim, se era mais importante ele fazer isso ou aquilo, a gente sempre priorizou a questão dele aprender e não tanto da questão da escrita, porque a escrita sempre foi um problema, então a gente sempre tomou cuidado para que a capacidade de escrever motoramente não fosse um impeditivo para a capacidade dele de aprender cognitivamente. Então a gente sempre arranjava formas. Então agora esse ano a gente está testando a questão de digitar, né? Desde o ano passado a gente começou com o lance de digitar no iPad ou no computador. Agora a gente está fazendo isso mais fortemente no ambiente escolar. Ele digitar, ter a Hum, tarefa no Word, por exemplo, e ele digitar. E você responder. vai Aham, já dando tá. exatamente ele responder. Então, assim, acaba que precisa da pessoa, precisa da presença física de uma pessoa ali o tempo todo para dar esse auxílio para ele. Em N sentidos, já tiveram momentos que foi ir no banheiro tomar água, né? Que você levava ele, lembra? A gente
a gente passou por ensinar a lavar as mãos, ir no banheiro sozinho, tudo, né? Tudo isso a gente Tudo, passou tudo, tudo. ali. Hoje em dia, ele só fala, tô no banheiro, tchau, e sai correndo. Vou beber água. É, Dependente, tudo ele exatamente. faz dependente. É, mas nós passamos por todas essas fases que você ensinava ele, tudo isso. Mas além de ter essa pessoa, acaba que é importante ter uma estrutura por trás para poder mandar material, para poder organizar material, mandar coisas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o recurso do iPad. Por exemplo agora, né? Eu estou mandando livro, igual a gente conversou hoje. Manda O livro, livro, joguinhos, manda extras, joguinho, justamente. Então a gente quebra-cabeça. nunca. Isso. A gente nunca. A gente sempre buscou a gente resolver pela gente mesmo, né? A gente nunca foi ali muito assistencialista, assim, ficar ali precisando da escola, pedindo para a escola e tudo. A gente sempre buscou se resolver da nossa forma. Com o que vem da escola, ótimo. O que não vem, tá bom também. O importante era Sim, preservar ele, que ele ficasse bem naquele ambiente. Por isso que, assim, hoje assim, é bem complicado, assim, a gente ver ele sem uma pessoa na escola, né? Sem auxílio. sim. É bem difícil, Michele, no geral, desde de levar ao banheiro, ensinar a ir ao banheiro sozinho, até fazer continhas de matemática. Esse processo é muito importante. Igual a gente já falou, é, todo ano muda, né? Todo ano é uma rotina nova, todo ano é uma sala nova, às vezes alunos novos, professora nova. Então, de novo, tem um processo de adaptação e seria bem difícil para a criança sozinha conseguir fazer todo esse processo, sabe? Sem ter alguém para auxiliar. E eu lembro também que na época a gente fazia muita historinha para ele visual, para contar como é que ia ser o dia dele. É, quando tinha passeio, a gente mostrava que hoje ele não ia para a escola, mas que ele ia fazer tal coisa. Você Então, já é foi em bem vários importante também, passeios. diversos. Então, é bem importante também para os pais, porque normalmente estão em casa, né? Então, vão explicar para a criança como é que vai ser a rotina daquela criança. É importante para os pais estarem atentos ao que está acontecendo na escola, o que a criança vai aprender, para sempre estar explicando para ela como é que vai ser o dia dela. Claro que não tem coisas que não dá para a gente prever como vai ser, mas o máximo que a gente conseguir saber o que vai acontecer é importante para a criança estar ciente e já ir colocando na cabecinha o que vai acontecer no dia dela. E sempre que for fazer uma coisa, fazer a coisa que falou que ia fazer. Porque senão dá um Exatamente. negócio, uma complicação, porque fica muito Esse, difícil. esses dias agora que você ficou doente, né? A pessoa que estava acompanhando ele disse que ia levar um quebra-cabeça de dinossauro. Não sei se ele te contou. Aham. Aí ela não levou. Aham. Acabou Hoje, tudo. Falei, hoje ele ai. chegou. Aham. Ele chegou falando desse dinossauro. Ele falou que. Esqueci o nome dela, mas enfim. Ele chegou falando que ela ia levar um quebra-cabeça de dinossauro. Eu falei, ih, Diogo, eu não sabia disso. Ela não falou pra mim, agora o que a gente faz? Ah, não tem problema não. Aí a gente foi fazer outras coisas, sabe? Porque ele entendeu que não era eu que tinha prometido, era outra pessoa que ela não tinha ido hoje. E ele também estava feliz que eu tinha Exatamente. voltado, né? Que ele me ama. Brincadeira. Exatamente. Convencida nem um pouco. Justamente isso, assim, você tem que, assim, no dia que você for, que você não foi, por exemplo, que você passou mal de última hora, acaba que as pessoas da escola falaram que você ia, achando que ele fosse esquecer, que você já ia. Ela já tá A chegando, professora ela me já tá falou chegando. isso Então, assim, hoje. isso acabou com o dia dele. Então, assim, você não pode mentir para a criança sem falar a verdade. Não pode achar que ela vai esquecer. Então, assim, você tem que falar a verdade. Tem uma frase em inglês que é assim, né? Say what you mean what you say. Fale o que você quer dizer, diga o que você quer falar. E aí você precisa honrar com aquilo que você fala. Se são 5 minutos, são 5 minutos. Se vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa.
Então, assim, Até para a gente já teve atividade também, né? várias coisas. Exatamente. Que Até vai para desde, tipo atividade, assim, até para algum aula. joguinho. Um joguinho que ele quer jogar, olha, você tem 5 minutos para você brincar. Ou você Sim, tem 10 minutos e a gente vai pro parque, ou 10 minutos a gente vai sim, embora. Então tem que ir mostrando também as horas, né? Porque às vezes não tem noção do que é, mas sim. não ficar mentindo, não ficar inventando desculpa, falar o que está acontecendo mesmo, e é isso aí. É o melhor. É, exatamente, assim, porque aí a gente está trabalhando com o quê? Justamente prevenção de comportamento. Então, aí é onde também, em diversos momentos, você entrou para fazer o manejo dos comportamentos problema, né? Que surgem. Hoje mesmo surgiu da questão da aula de xadrez, que foi num lugar diferente, e foram com mais crianças e tinha barulho. Então, assim, vão Uhum. desde pequenos manejos até grandes questões de choros muito intensos. Então, assim, você Qualquer também coisa. faz o manejo dos problemas de comportamento. Então, na escola, você está desde ensinar habilidade, fazer mediação, acaba que você faz um treinamento ali com a professora. Porque esses 2, 3 Sim, minutos, 4 minutos, 5 minutos que você conversa com ela em diversos momentos durante o dia, é o momento que você está fazendo treinamento com ela, treinamento com sim. as crianças, como que, né, para fazer essa mediação dele com a criança, com as outras crianças. Então, assim, a escola ela é muito dinâmica, né? O tempo todo são exigidas habilidades de você, é, porque você está sujeito a muita coisa que a gente não tem controle. Então, na escola acontecem muitas coisas, sem falar do número de horas, né? Que é maior, né? São 4 horas. Então, são muitas coisas Sim. assim que acontecem no ambiente escolar. E aí, em casa já é uma outra dinâmica diferente, porque ali, quando você vai fazer a aplicação de programas, os programas já estão prontinhos ali, já segue ali aquela mesma coisa todos os dias praticamente. Pode ocorrer uma coisa ou outra diferente, de um dia tá mais agitado, um dia tá mais irritado. Aqui em casa, por exemplo, às vezes ocorre um dia que tá chovendo e aí ele tem esse medo com a chuva. Aí é um dia que vai ficar talvez um pouco mais prejudicado, as coisas vão mudar a rotina. Mas no geral é tudo mais previsível, né? Sim, isso que eu ia falar. A gente tem mais controle em casa, né? Porque não tem muitos estímulos né, a gente programa o que a gente vai fazer, já deixa arrumadinho, quando ele chega para a sessão, já está tudo pronto, é só pegar, colocar, e é tudo muito rápido, muito direto, e as coisas que acontecem que às vezes tem algum imprevisto é relacionado a ele mesmo. Às vezes você está irritado, às vezes aconteceu alguma coisa que um vídeo que ele queria ver e não está achando, já fica bravo e não quer fazer atividade, ou tá chovendo, ou tá muito calor. Na escola a gente tá com isso, tá muito quente, ele transpira muito, o Diogo é muito quente, né, Sim. naturalmente. Ele tem, às vezes, fica Uhum. agitado, E com a transpira, máscara, então, soa com a máscara, então fica muito. Ele fica muito fica mais agitado. irritado, mais agitado, Fica irritado, fica ansioso, quer ir embora logo, enfim, tem diversos fatores. Mas em casa é mais tranquilo, porque, igual eu falei, a gente tem o controle tem mais o controle das coisas, né? Claro, tem algumas coisas que não dá pra gente saber. Mas a gente já programa tudinho que vai acontecer naquele meio prazo ali. Não tem crianças gritando, não tem barulheira, é tudo mais calmo e tranquilo. O máximo que você faz, às vezes, é manejar só o irmão, mesmo quando eles brigam, né? Que Isso. rola Nossa, também. sempre tem umas briguinhas, né? Acontece, né, irmãos? Mas só resolve ali, espera um pouquinho. A gente também tem que saber a hora que a gente chama para fazer atividade, né? Tanto na escola quanto em casa, porque às vezes a criança está ali irritada com a coisa, ela não vai fazer uma atividade ali. A gente às vezes espera um pouquinho ela acalmar, às vezes, igual você falou, tá brigando com o irmão. Eu não vou parar uma briga e já direto para uma atividade, eu não Sim. tenho nem condições. Eu preciso mudar o foco primeiro, contar uma história, ou Uhum. acalmar, ou conversar um pouquinho com ele, para fazer esquecer do que estava acontecendo, para aí sim fazer uma atividade. Então, a gente tem que saber exatamente o que vai fazer, às vezes é na hora que acontece, mas vai, dá Sim. certo. E outra coisa também é o uso dos reforçadores que a gente faz com ele, né? Que hora é vídeo,
hora é vídeo mais alguma coisa. Hoje eu vi que de manhã a Kelly fez uma aranha. Então, a questão das obras de arte, que para ele funciona demais. Vocês precisam ser, para trabalhar com o Diogo, vocês precisam ser Mr. Makers. Ser ou se Precisa tornar, né? Eu fiz ou essa, se essa tornar. escola também, eu tive que fazer, me formei. Você faz, E inclusive, até aí, bichinhos de balão, gente, pode me contratar. É, escultura de balão. o Diogo me faz sair da casinha mesmo, porque ele me faz eu pesquisar. Às vezes ele quer que eu faça, sei lá, um polvo para ele de balão. E vai eu pesquisar um vídeo para tentar fazer um polvo de balão para o Diogo, porque é, só o vídeo não é um reforçador para ele. Isso é bom, porque às vezes ele vê coisas que tá ali na sala e quer fazer. Ele inventa de fazer, ele gosta muito de animal, então ele quer fazer algum bichinho ou alguma coisa que ele viu no Mister Maker. Ainda bem que sua casa tem uma papelaria, né, lá embaixo e dá para fazer tudo. Às vezes não falta. Quando eu era criança não Hashtag dava para fazer porque Calunga, faltava. Calunga me patrocina, por favor. Se for em Goiânia, E, papelaria tributária. E é isso aí. E aí, quando é na escola também, porque lá a gente não usa vídeo, né? Então, isso ajuda bastante a aprender ele. Seja com desenho, aprendi a desenhar também. Não desenho bem, É mas para ele verdade. serve, então tá ótimo. A gente faz um desenho. Hoje ele quis fazer. Ele pegou. Ai, gente, eu esqueci como é que chama aquele dragão dele. A gente falou dele o dia inteiro, a tarde inteira Banguela. hoje. Banguela. O Banguela. A gente pegou o Banguela e ele queria fazer, adaptar uns 8 animais junto com o Banguela. Então a gente teve que fazer uma nadadeira de tartaruga, outra de golfinho, quis fazer uma tromba de elefante, quis fazer um chifre de unicórnio. A gente foi fazendo e montando isso tudo no Banguela hoje. Hoje foi. Salvou o dia, porque foi algo que ele se interessou bastante, ele fazia atividade, parava um pouquinho, Diogo, vamos agora então continuar no nosso Banguela. E ele nem sente falta de vídeo na escola, então isso é muito bom. O Diogo é muito bom porque Exatamente. ele inventa as coisas que ele quer fazer, e se tem ali, a gente adapta, a gente faz, se não tem, ele mesmo adapta as coisas para a gente fazer. Ah, a gente pode fazer diferente, então, que tal a gente usar isso? Então, é bem tranquilo, é bem bom de E isso é trabalhar com ele. ótimo, né? Porque, assim, não foi nem. E é importante esclarecer que nem sempre foi assim. Esse negócio das Nem artes sempre foi aí, eu assim. acho que tá de uns 2 anos pra cá. Porque, Ele assim, tá antes tinha uma mais. dependência de vídeo, agora ele tá mais criativo, nesse sentido. Então, assim, antes tinha uma dependência de vídeo grande, era só vídeo, só vídeo, só vídeo. Você lembra, né? Quando você começou lá atrás, era só vídeo. Lembro, Hoje porque. em dia não é Uhum. mais. Antes, as artes também que ele, conforme engraçado, conforme ele foi crescendo, ele foi evoluindo de artes, né? Porque antes era só desenho. Eu desenhava para ele como reforçador, às vezes ele Uhum. pintava, e depois ele já queria um negócio perfeito e ele queria que a gente pintava, às vezes a gente pinta. Aí conforme ele foi crescendo, não quero mais desenho, eu quero agora fazer uma obra de arte. Às vezes a gente tem que fazer um urso para ele, ele quer o urso igual do desenho lá que ele viu, tio, como é que eu vou fazer Se não isso? saiu Aí ele igual, pega lascou. caixas. Aí ferrou, minha filha. Não ficou igual, não gostei, aí birra e lá, chora muito. Mas Foi hoje em sua dia, culpa, não foi tá sua igual ele. culpa. Eu sou Hoje só inocente, eu em sou alguns, inocente. só em alguns momentos que ele fica isso. Mas hoje é bem tranquilo, porque a não ser que ele fique muito irritado quando a gente faz e estraga, né? Mas assim, é muito tranquilo. Se não fica igual, ele fala, tudo bem, o nosso pode ser diferente. Às vezes, antes, até uma cor para ele não podia ser diferente, tinha que ser igual. Hoje, tipo, a gente pode fazer de outra cor. Então ele tá bem mais tranquilo em relação a isso, não tem tanta resistência, né? Sim, e tudo foi assim, é o que eu falo para as pessoas, gente, olha, isso é ao longo de anos, a gente treinando, a gente trabalhando isso todos os dias. Então, assim, né, essa questão que a gente faz em casa, desde 2 anos e meio que ele tem terapia em casa todos os dias, aplicação de programas de ensino. Todos os dias, a gente só para nas férias, e olha lá, às vezes a gente, E né, olha tira uma lá. folguinha ali
Natal, Ano Novo, mas quando a gente não viaja, quando a gente está aqui, por exemplo, em 2020, foi o ano todo, né? A gente só parou naquela viagem que a gente fez, julho foi direto, e a gente parou agora na viagem que a gente fez. Agora foi o período que ele ficou mais tempo. Então, assim, é muito Foi mesmo. tempo nesse processo, né? Esse treino. Então, assim, é trabalho de formiguinha, todos os dias, é paciência, tem dias bons, tem dias ruins. E assim você vai, assim, a primeira semana de aula foi bem tensa, aí em seguida você adoeceu, aí você voltou para a escola hoje. Então, assim, e a gente ali, todo dia, dia após dia. Então, assim, não é fácil, né? E isso a gente está falando assim, que você conhece ele muito bem, ele tem um vínculo muito grande com você. Então a gente acaba. Mas ele, assim, ele é super adaptável a novas pessoas. Tanto que hoje ele falou que ele queria que fossem vocês duas. Que você não conhecia Sim, ela. Tanto que ele é malandro, malandro. né? Porque ele queria a historinha dele. Mas, igual, com a Kelly mesmo, ele se adaptou super fácil, com a Super Cálida fácil com a também, quando Kelly. ela foi. Aham, E quando ele é ela muito foi. sociável. O Diogo, ele, esses dias eu peguei ele conversando com um coleguinha do corredor, perguntando o que ele ia fazer, qual que era o nome dele. Aí, quando ele cansava de conversar, ele, tá bom, vai lá, boa sorte na sua aula de natação. E eu achava muito engraçado. Então, assim. Eu queria muito ter filmado, mas foi muito rápido. E direto, Não, às vezes as crianças estão passando no recreio, ele fica lá de fora olhando, ele para, conversa com um, pergunta o nome e depois manda ele embora. E assim ele faz com as professoras. Às vezes entra alguma outra professora na sala dele, ele pergunta quem ele é, se ele conhece a Suzy, se elas são amigas. Hoje mesmo foi desse jeito. E ele vai, ele é muito dado, o Diogo é muito dado. Conversa igual gente assim, grande. e nem sempre foi assim. Essa comunicação também foi desenvolvida, assim. A gente era, né? Você conheceu o Dioguinho, ele não falava nada, né? Era Nada, muito mal me pouco que dava ele um oi. falava, eu acho. Aham. Oi, Então, tchau. assim, Às que vezes. ele começou a falar mais depois dos 4 anos. Então, assim, quando a gente vê, né, como era e como é hoje, foi uma mudança, assim, muito radical. Mas isso, gente, só acontece realmente com acompanhamento, assim, individualizado. Por isso que é tão difícil. E acaba se tornando oneroso, né? Porque precisa de uma pessoa ali o tempo inteiro. Porque eu não consigo estimulá-lo o dia inteiro e trabalhar e cuidar da casa e cuidar de outro filho. É muito difícil. Eu falo, o Diogo É, tem uma agenda muito cheia. De manhã ele tá lá 2 horas e meia com atividade, almoça, vai para a escola, mais 4 horas de atividade, chega em casa, vai fazer alguma atividade física, porque é importante para a saúde, e aí que ele depois tá janta e dorme. É muito, tipo, o batidão exatamente. dele não para. Às vezes, assim, a minha mãe e meu pai, às vezes meu pai passa 15 dias, assim, sem ver ele, porque os horários do meu pai não batem com os horários dele. Então eu falo, pai, você é o adulto, você tem que se adequar aos horários dele. Vem nos horários que, então, assim, sexta, por exemplo, sexta não tem hora para dormir, então pode vir qualquer horário, pode vir tarde. Sábado, pode vir qualquer horário, pode vir tarde. Então, assim, e aí ele tem muito também esse vínculo muito forte com o irmão, na rotina deles aqui de casa. Tanto que o Benício muitas vezes desce para fazer as atividades também. Agora, depois que voltou às aulas, ele tá descendo menos, que ele tá querendo fazer atividade comigo. Ele gosta muito de chamar a minha atenção, como vocês viram aqui, né? Que ele vem aqui quando eu tô dando Aham. aula. Ele faz muita coisa, assim, para chamar a atenção. Então, assim, por mais que a gente dê muita atenção para ele, que ele não é jogado, né? Às vezes as pessoas, né, acham, né? Porque tem um filho autista em Deixa casa. de Não, lado. a gente dá muita Não atenção para o mesmo. Benício. Ele é um sugador de atenção, a Janine sabe De atenção. disso, convivendo aqui em casa com ele. Então, assim, mas esse é muito o trabalho assim que você faz. Ou seja, eu ativei os comentários aqui, pessoal. Eu vi aqui que vocês colocaram aqui uma pergunta, por exemplo, de quando a escola não permite AT particular e coloca um profissional contratado pela escola. Então, aí geralmente eu prefiro deixar meu filho numa escola que aceite uma AT particular, porque a AT da escola tem uma série de questões, desde não preparo, como
a pessoa desviar a função dela para outra coisa, falar que vai deixar com a criança e não vai deixar a ter com aquela criança e não deixa. Então, assim, eu prefiro não arriscar, né? Eu, pelo menos, assim, como mãe, mas tem pessoas que têm AT na escola e dá super certo. Como que a interação do Diogo a gente contou aí, ele anda muito conversador, interagindo até demais. Então, assim, o quanto que a gente precisa, então, de alguém para estar com ele ali para dar as demandas, seja no ambiente escolar, né, fazendo todas essas coisas que a gente falou aqui, seja no ambiente de casa, trabalhando com os objetivos de ensino dele de casa. Tiveram casos também, eu não sei se você se lembra, de você já ir para festa infantil com a gente, festinhas que eram no horário de aula, e aí acaba que as crianças da sala, elas faziam um vínculo já com você. Então acaba que era muito Sim. mais fácil, né, das crianças interagirem com ele por você do que com a gente pais, né? Porque pai, mãe, as crianças já tendem muitas vezes a ficar meio Dá assim. um ar de receio, né? Fica mais Isso, receoso. elas ficavam à E pelo vontade fato com também, você. pelo fato de já estar na escola, de ter acostumado comigo, e eu sempre brinco com eles no recreio, porque querendo ou não, a gente tem que brincar com as outras crianças. Se a gente quer que o Diogo brinca, a gente brinca também. Você dava o Então, exemplo, né? às vezes, no começo era muito faz igual, né? Então, assim, eu brincava também, sempre gostei de brincar, então também nem me importava. Mas aí nesses momentos sociais também, as crianças sempre vinham, me abraçavam, sempre tiveram muito carinho comigo também. E isso ajudava muito com a interação do Diogo com essas crianças, porque eles me associavam com uma pessoa legal e, consequentemente, tinham abertura também para falar com o Diogo, né? Então, Sim, exatamente. E aí ele é muito legal assim essa coisa de tipo se a gente assim pudesse ter tido assim mais oportunidades, né? Quando a gente tinha oportunidade, era legal de você ir junto. E aí às vezes as pessoas, mas né, eu tô sendo uma babá, né? Não, né? Você assim, você tinha muita clareza do que você estava fazendo ali. Dessa mediação, desse processo, desse ensino de habilidades que uma babá, né? A gente até que gostaria que a babá tivesse, e sem menosprezar a profissão de uma babá, que é extremamente importante, mas você tinha plena consciência do que você estava fazendo ali, do que você estava os objetivos que você estava trabalhando, qual era o foco naquele momento. Então, isso é muito importante, porque quando você tem essa clareza, você não se menospreza também de achar que, eu tô sendo uma babá de luxo, uma babá com ensino superior, né? jamais, não. Porque eu acho que eu consigo separar claramente na minha cabeça a diferença. Porque, claro, hoje em dia deve ter muitas babás formadas, sabem o que estão fazendo, mas também tem babás que estão ali só para olhar, tomar conta, fulano machucou, vamos cuidar, ou para os pais ficarem mais tranquilos e ter alguém cuidando da criança. Mas a gente tá com um papel muito mais importante ali, de todas as coisas que a gente veio falando durante a live, né? De prevenir no Exatamente. comportamento, de ajudar na interação social, de ajudar no sentido de cognitivo também, de iniciar uma conversa, enfim, de diversos fatores. E você também entra também muito nas habilidades de independência e autonomia, que é o que a gente falou, do ir ao banheiro, de tomar água, de Sim, todas sim, essas sim. questões, mas tudo tem um objetivo, tem um porquê, tem um por trás de como fazer da melhor forma. Então, assim, muitas E tem um vezes. processo também, né, Michelle? Isso. Tem um processo, porque às vezes a criança ainda não sabe, tudo bem você ir lá e ajudar a criança, porque igual hoje mesmo, ele vai sozinho, sabe? Então são etapas, não ficar tentando pular essas etapas e não ficar pensando, estou fazendo trabalho de babá aqui, mas cada um no seu tempo. Se é necessário para ajudar ele a desenvolver e a evoluir, por que não fazer isso, sabe? Sim, sim, que era importante, assim, você levava ao banheiro, ensinava a lavar as mãos, colocava Beber roupa. água, tudo. Uhum. E assim, então tudo isso passou assim. Quando a Kelly chega de manhã, por exemplo, muitas vezes ela coloca a roupa nele,
Mas ele já sabe colocar sozinho, mas aí é na ser vergonhice mesmo, porque ele é muito manhoso, né, dengoso. Então, assim, Aham. segunda-feira, por exemplo, ele virou e falou para ela assim: estou com preguiça, estou cansado. Então, assim, é só na malandragem mesmo. Ele sabe colocar A roupa gente sozinho, sabe que sabe ele sabe colocar. fazer, mas ele tá lá testando. Exato. E é a forma dele também de pedir uma atenção, de pedir um carinho, de pedir um chamego ali. Ele é muito assim, né, carinhoso. Então, assim, Sim, ele é. mas é importante, mas quando a criança não sabe, a gente passou por esse processo de ter que ensinar, de ter que, né, de acontecer aí uma série de coisas. Então, assim, trabalhar com criança, você está sujeito a isso. A lidar com o autocuidado da criança, ensinar o autocuidado para ela. Você faz parte, do processo de aprendizagem da criança. Então, a gente também tem que estar atento a isso, tem que saber fazer, tem que saber lidar, saber. A gente, né, passou por diversos momentos pensando em como que eu posso ensinar ele tal coisa. Vamos ensinar assim, vamos ensinar assado, a gente sentava, conversava. Não, então vamos todo mundo fazer dessa forma, vamos todo mundo fazer dessa outra forma, né? E a gente faz isso hoje ainda constantemente. Quando você faz seus relatórios lá, tira foto, coloca para mim detalhes, depois a gente senta, conversa sobre eles, seja no WhatsApp rapidinho, diariamente ou a cada 2 dias, seja pessoalmente se encontrando para fazer reunião. Então, assim, é todo um acompanhamento assim muito detalhado, né, que você acaba fazendo. E quem acompanha ele, né, a gente, né, ao longo desse tempo, a gente sempre teve outras pessoas também, porque você mudou hora de escola, hora de casa, hora. Às vezes tiveram épocas que você ia para a escola 2 vezes por semana, outra pessoa ia 3 vezes por semana, e assim a gente foi vivendo. Então, assim, então toda essa integração ela é importante, né? Com certeza. Essa parte também que a gente fez para ele não ficar tão apegado a mim também, né? Que a A gente gente fez esse também teve esse processo de. cuidado. Porque são etapas, né? A gente quer trabalhar o agora e aí depois a gente tem que ir se reinventando conforme as coisas vão evoluindo. E é normal, né? Porque são etapas, são processos, mas hoje é bem mais tranquilo. Antes ele tinha real um apego comigo, hoje ele ainda tem, mas ele consegue também Desenvolver com as estar, outras ele também pessoas. está, ele está aberto para outras pessoas também, não tem uma dependência tão grande de mim mais. Depende muito mais da pessoa do que dele, né? Se a pessoa, Sim, com assim, certeza. quiser ser amiga dele, conquistar ele, ela vai conquistar numa boa. Tanto que a Kelly conquistou, tanto que a Khalita conquistou outras Só chegar pessoas. e conversar. Você falou, oi Diogo, tudo bem? E puxar assunto. Às vezes ele não vai querer, não vai ficar interessado, mas coloca um dinossauro ali, algum brinquedinho que ele Sim, vai gostar. falar de Acabou. Ele vai puxar um coleção. monte de assunto. Isso. Exatamente. Então, assim, são processos, né, pessoal? Não desistam. Por isso que a gente precisa desse profissional, esse profissional bem treinado. A Janine, ela foi sendo treinada ao longo dos anos, meio que na tora ali, né? Tanto que é engraçado o dia que você estava me falando que quando você assistia às aulas da pós, aí você olhava e falava assim, nossa, mas é engraçado porque aquilo ali é o que eu faço na prática, é o que eu já vivia, é E o eu que não eu já sabia teoria, eu faço. só fazia, sem saber o Isso. porquê que eu fazia. Eu fiz trocado. Exatamente, Comecei na prática e depois que eu fui para teoria. Foi o contrário. exatamente. E aí, então tudo isso assim vai acontecendo, e é um processo, mas se você tivesse tido lá na época, né, já uma formação, é, muitas coisas que deram errado poderiam ter saído certo, né, que é normal do Nossa, com processo, não ter certeza. sofrido tanto para aprender. Então, assim, seria muito melhor, teria pulado, queimado, assim, muitas e muitas etapas. Então, Porque assim, você, com certeza, porque se você quebra menos a cara, né? Digamos assim, porque você já vai saber que aquilo você não podia ter feito. E quando você, igual, muitas coisas eu fazia depois de um tempo que eu falava, nossa, eu não devia ter feito isso. Hoje em dia eu olho aham, as coisas que eu fazia lá no início e falo, gente, onde que eu tava com a cabeça? Mas a gente vai aprendendo. Eu acho que é bem melhor aprender a teoria primeiro, para você já estar meio que encaminhado.
Porque a prática, ela não é fácil. Não é fácil mesmo. E você tentar aprender ela sem a teoria é mais difícil ainda. Então, vai por mim. Faz uma É, teoria primeiro, busca algum curso para você ter uma noção, porque na prática é bem difícil. Vai, mas é difícil. é, exatamente, assim. E muitas vezes você não pega uma criança tão boa, assim, de trabalhar no sentido de já ter é, se desenvolvido como o Diogo, né? Você pode pegar crianças mais severas, você pode pegar escolas que às Mais vezes não vão severas, que te não dar um tem tanta ambiente. estimulação, Exatamente. Exatamente. porque aí fica mais difícil ainda. Exatamente. Então, assim, às vezes você não está nas temperaturas, nas situações de temperatura e pressão ideais. Então, aí vai ser mais importante que você tenha um conhecimento mais apurado. Isso vai fazer mais diferença para você, né? Então, ó, deixa eu até pegar aqui umas perguntas. Ó, tem uma idade mínima para criança ter um AT e apresentar resultados? Não tem. A gente vai muito mais em ver a necessidade que a criança tem naquele momento do que pela idade dela. A idade dela é só um fator a mais mas o mais importante será que ela precisa desse apoio para todas essas coisas, assim, desse acompanhamento de um para um que a gente falou aqui durante toda essa live? Então, isso tem, assim, que ser um enfoque maior, né? Uma relação muito intensa entre a AT e a criança afeta negativamente uma possível separação? Então, por isso que a gente, em alguns momentos, com certeza pode ter um efeito negativo, sim. Por isso que a gente fez, em alguns momentos, essa separação da Janine. Tiveram momentos que a gente tinha duas ATs, tiveram até um momento que a gente tinha três ATs, 3 ATs. que Ficava uma revezando, ia né? duas vezes, outra duas vezes e a outra uma vez. Então, assim, a gente já teve todos esses momentos, todas essas fases. E assim, isso aí não só a AT, né? Mas assim, igual a AT de casa, a AT da escola. Mas assim, até as pessoas que trabalham, às vezes, assim, na sua casa, por exemplo. Eu tinha a Lúcia aqui em casa, né? Você lembra, né? Da diarista. Lembro. A Lúcia ficou 2, 3 anos aqui com a gente, uma relação muito intensa. Quando a Lúcia saiu, a gente, né, ficou ali meio assim com receio como que os meninos iam reagir. E eles assim reagiram bem. Hoje eles precisam aprender que as pessoas elas vêm, elas vão, umas vão ficar mais tempo, outras não vão ficar. Nós já tivemos outras ATs que passaram e saíram, e hoje a gente não tem mais contato. Então, assim, é por isso que a gente sempre busca ter mais de uma pessoa. Porque podem acontecer problemas, igual essa semana a Janine teve um problema de saúde, ela ficou 4 dias sem ir para a escola. E aí a gente teve que, no susto, conseguir outra pessoa para acompanhá-lo. Então, isso precisa ser trabalhado e acompanhado. E até esse distanciamento de você com ele em alguns momentos, né, Janine? Você deixa ele fazer o vínculo com a professora. Já tiveram muitos momentos que você saía da sala, você ia fazer outra coisa. Agora, porque assim, a gente está se adaptando a uma nova escola, se adaptando a voltar para a escola, uma nova Tá no professora, tudo começo, né, de uma nova novo. rotina. Mas Uhum. você lembra lá no primeiro Mas teve ano que a gente diversos tinha. momentos, sim, Sim, que assim, a gente meio que introduz os dois, certo? A gente faz o nosso trabalho ali, introduz os dois, tão amiguinho. Aí é a hora da gente meio se afastar um pouquinho para não ficar tão dependente de mim, para entender o meu papel, o papel da professora, quem que eu tenho que dar atenção, quem que eu tenho que prestar atenção, quem é autoridade, quem tá que as duas são, mas quem é autoridade na sala de aula, né? Para não confundir que eu sim, seja a dele. Então tem todo esse cuidado para a gente não ficar dependente só da AT. Às sim. vezes a gente usa até os coleguinhas da sala também para poder ajudar, a gente usa os professores, então a gente tenta estar ali para ajudar e só mediar. E aí eles fazem o E, e, trabalho, e, né? e já aconteceram situações, lembra quando você sofreu aquele acidente? Que você ficou 15 dias afastada? Que ele Nossa, tinha. lembro. E aí ele era mais novinho. Só que o que que acontece? Hoje ele já tem um poder, é o que a gente estava conversando, né? Hoje ele já tem um poder de argumentação grande.
Então, por exemplo, se a Janine não vai, ele quer saber por que que a Janine não vai. Ele aceita já, porque ele já tem essa compreensão. Então, a gente falou com ele, olha, a Janine, ela tá doente, ela precisa tomar remédio, ela precisa ficar de repouso. Ele entendeu isso. Ele ficou chateado, porque ele queria a presença dela. E ele não gosta que as pessoas fiquem doentes também, desde que a nossa cachorra morreu, né? Ele ficou muito sensível a essa coisa da Aham. saúde, das pessoas ficarem doentes, de ficar velho. Ele ficou muito sensível a isso. Mas a gente explicou pra ele, olha, a Janine já foi no médico, ela tá tomando remédio, ela vai melhorar, ela vai voltar. Então, assim, pra ele também não pensar que, nossa, ela sumiu e ela não vai mais voltar pra minha Vai vida. voltar, Também não não. é isso, exatamente. Então, assim, a gente também trabalhou isso com ele, mas é importante ter essa variabilidade, tanto que de manhã é uma pessoa, à tarde é outra. Tiveram outros momentos que a gente já viveu outras pessoas. Agora, esse vínculo também, no ano de 2020, ele ficou muito forte com você e com a Kelly. Por quê? Porque os meninos só conviviam, e aí isso aconteceu com todo mundo na A pandemia, gente. porque os meninos só conviviam com vocês. Então só era eu, pai, você, Kelly, meu pai, minha mãe e a nossa diarista. Então, assim, os meninos só tinham contato com essas pessoas por causa da pandemia. Então, esse vínculo também ficou mais forte por causa dessa Sim. situação atípica que nós vivemos, né? Mas em outros tempos, eles já, assim, lembra quando ele ia bater papo também com o professor de ciências, que ele adorava, Nossa, eu e conversava aí, horrores com os outros professores. Igual eu falei, exatamente. quando o professor ou a outra pessoa que quer interagir dá uma abertura, puxa assunto com ele, conversa com ele, então ele não tem um pingo de dificuldade nisso, porque ele mesmo às vezes puxa o assunto, conduz tudo aquilo, ele é muito curioso, ele quer saber das coisas, e o porquê, e o porquê, e o porquê, e vai emendando em diálogos que se deixar fica E até ele cansar. mesmo, exatamente, e mesmo quando ele não tinha esse repertório verbal, a gente tinha professores na educação infantil que integravam, mesmo sem falar, mas com uma comunicação de uma outra forma. Ela não era vocal, mas era uma comunicação de outra forma. Então, vai muito das pessoas da escola quererem integrar essas crianças, quererem encontrar um ponto do que ela gosta, do que ela não gosta, para que você possa conquistá-la. Então, assim, nós temos as realidades de escolas particulares que têm os seus próprios ATs, que em alguns locais do Brasil vão chamar de mediador escolar. Então, aqui nós estamos usando a mesma palavra AT, mediador escolar, para a mesma função. Acompanhante terapêutico, né, atendente terapêutico, professor de apoio, são nomenclaturas utilizadas na educação especial. Então, assim, mas nós citamos aqui exemplos da atuação da Janine como AT nas diversas modelos de atuação que eu dei para vocês. Que eu falei lá no início, do que a gente está falando de AT aqui, quais são as atribuições que essa pessoa pode fazer. Então, você vai precisar, muitas vezes, dos mesmos conhecimentos ali, mas aplicados em contextos e situações diferentes. Então, assim, o ideal seria que sim, as crianças com autismo tivessem um acompanhante terapêutico. Em escolas públicas, tem regiões que tem escolas públicas que vão ter bons acompanhantes terapêuticos, que lá eles vão chamar de professor de apoio ou mediador escolar, outras que não. Outras escolas públicas que vão estar acostumadas com esse acompanhante apenas no sentido de um cuidador, principalmente com crianças com deficiência física e coisas do tipo, mas não da parte acadêmica, pedagógica, de interação social em si. Aqui a gente está buscando formar um profissional que possa saber ensinar comportamento de independência e autonomia, o desenvolvimento social, o trato, lidar, né, Janine, com as pessoas da escola é muito importante. É muito completo, né? O AT, ele faz tudo. É muito completo. Até, eu aprendi até parte da pedagogia para estar em contato, para saber o que fazer com ele, que atividade usar, como ensinar. Enfim, a gente aprende um todo. É muito complexo Exatamente, e é muito dinâmico, né? O tempo todo você tem que ser também. quase um polvo ali. A coisa é muito dinâmica. Dependendo da demanda, a gente tem que se virar para aprender o que é importante agora. E se você não sabe, corre atrás para aprender, para conseguir fazer, enfim.
o tempo todo É, essa correria. e quem tá por detrás no bastidor, que no caso eu tô por trás no bastidor aí com você, eu vou assim, né? Ah, ó, o que que você precisa? Então eu vou separar para você, vou deixar mastigado, vou deixar pronto, vou deixar organizado. É, eu já deixo as coisas igual hoje, por exemplo, né? Eu deixei os arquivos salvos no iPad para poder fazer a Sim. tarefa, mandei coisa extra. É, então, assim, precisa também de ter alguém por detrás para poder fazer essa organização das coisas, seja de materiais, seja de coisas assim bobas, de tipo mandar o tablet com bateria, né? Sim, porque é bem Mandar alguma complicado para a coisa. gente também fazer tudo isso, né? Eu acho Enquanto que isso está com a facilita criança. bastante o nosso trabalho e economiza tempo também, né? Porque pensa, tem que fazer tudo isso, desde Tipo, você recortar é muita coisa, coisa para você fazer. recortar um monte de coisa enquanto ele tá à toa. Aí ele tá ali engajando já no comportamento problema e você tá ali recortando papel para fazer atividade ainda. Não Atividade dá. para ele fazer, aham, não dá. Exatamente, perfeito. Então, assim, pessoal, então é isso que né, é tudo isso que a Janine faz. Seja em casa, seja na escola, ela já trabalhou nos dois cenários. Em 2021, ela agora está trabalhando na escola e outra pessoa está trabalhando em casa por causa da mudança de horário que os meninos fizeram, de estudar à tarde ao invés de estudar de manhã. Então, assim, mas hoje ela tá treinando quem tá trabalhando aqui em casa, que sempre foi da escola. Então, a gente tá organizando. Então, assim, você precisa ter esse conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais você vai executar um trabalho de maior qualidade, mas também você vai poder escolher. Eu quero trabalhar na escola, eu quero trabalhar em casa. A Janine, ela não pode escolher, não. Né? Eu não dou esse direito muito para ela, assim, de escolha, não, sabe? Mas, assim, no geral, Aham, sei. entendeu? No geral, assim, vocês vão poder escolher, né? Qual ambiente, mas assim, ela já assim mudou, né, de um período para o outro, assim, um ano trabalhou na escola, outro ano trabalhou em casa. Então, assim, a gente faz essas mudanças e vai, claro, de acordo com o que é legal para ela naquele momento. Mas, então, assim, mas quanto mais conhecimento você tem, mais você pode escolher, mais você pode ser um profissional mais bem remunerado, mais você pode ter uma agenda mais cheia, tá? Então, é um pouquinho de toda essa visão que a gente quer dar aí para vocês e é um pouquinho do que a gente quer fazer de formação. Então, a gente está elaborando uma formação que vai capacitar vocês a fazerem todas essas atividades que a Janine citou aqui. Por quê? Porque são coisas que a gente sabe que uma criança autista precisa na prática dela. Então, a gente vai buscar aí alinhar teoria e prática com vocês, com as aulas, a parte teórica com a parte prática, e a prática supervisionada que a gente colocou aí dentro do treinamento, onde vocês vão poder ter acesso à prática supervisionada junto com os alunos da pós-graduação, aos sábados quinzenais durante 12 meses. Então, a turma 1 da formação de ATs vai poder ter aí a prática supervisionada por 12 meses, dentro dessa turma 1 da formação de ATs. Então, essa prática supervisionada vai acontecer aos sábados, quinzenalmente, onde nós vamos fazer discussão de caso, vamos fazer atividades práticas, não é aulinha teórica no dia de prática supervisionada, é discutir assuntos mesmo na prática, vamos dar um caso, vocês vão trazer casos e a gente vai discutir. Então, essa é a nossa proposta aí de formação de ATs para que a gente possa alinhar a melhor evidência científica com conhecimento prático para os nossos alunos, para que vocês possam não ficar aí batendo cabeça, como a Janine teve que ficar, né, muitas vezes batendo cabeça ao longo desses anos. Não é, né, como hoje. Hoje a gente já vê as coisas com muito mais clareza, né, Janine? Mas depois de, tipo, né, 5 Nossa, hoje é anos, bem mais tranquilo. Hoje tem muita gente já falando sobre isso. Acho que cresceu bastante essa essa área demanda da desse psicologia profissional, né? também, essa demanda, tudo. Muita coisa tá, bicho, bem avançada. Assim como, por exemplo, lá no seu quinto período era a questão dos profissionais que trabalhavam em empresa, né, que tinha muito estágio e tudo, hoje em dia tem muito Hoje a estágio, por galera exemplo. do primeiro período já está estagiando Isso, como até escola. isso, No quinto justamente. período eu nem tinha ouvido falar. Exatamente. E muitas vezes já Não só na tá aí com. escola, tem diversas outras coisas também que Não, tem acompanhante e tal. Algum evento que sim, tem também, sim. em casa também. E aí, muitas vezes, assim, a galera, assim, já tá.
ganhando o que a galera achava que, tipo assim, quando ela formasse que ela ia ganhar aquilo. Ou o Não, recém-formado nem agora ganhar o que a galera já tá ganhando. já tá pronto para Justa. trabalhar. Justamente. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sigam aí o Instagram da Janine, que ela prometeu pra gente que ela vai postar aí. Já autorizei ela a postar o Dioguinho aí. Depois ela vai me pagar um royalty aí, tudo bem? Da uso de imagem do meu filho, Vou mas pensar no ok. seu caso. Mas sigam aí o perfil dela, tá? Vão lá, sigam. Psi.janine, Janine com 2 N's no final, a culpa é do pai dela, vamos brigar com É, ele. minha mãe e meu pai É, vacilaram nisso aí. é, e sigam que ela vai postar aí, vai dar dicas de coisas que ela faz, de coisas na prática que ela vive, né? De situações que eu acho assim bem legal para que eu acho que pode servir de aprendizado para vocês, tá bom? Então, Janine, beijo, até amanhã, então. Beijo, até. Tchau, tchau, E foi um foi ótima prazer. conversa. E sigam ela para ela poder contar mais aí do dia a dia à medida que as Sobre o coisas dia a dia. acontecem. Aham. Isso aí. Beijo, Tchau, tchau, então. Michele. Beijo, Boa noite. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.